2 Timóteo, primeiro. Os irmãos acharam, amém? Amém. Todos. 2 Timóteo, primeiro. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com uma consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de vocês, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo revelada pela manifestação de nossos Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração antes de irmãos sentarem? Senhor, para a glória do teu nome, mediante a tua santa presença, precioso, eu louvo por sermos do Senhor, louvo por essa verdade tão santa que o Senhor nos deu, de estarmos aqui louvando, adorando e aprendendo no teu santo templo. Fale conosco e nos abençoe em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis sentar, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para 2 Timóteo, a palavra vemos aqui, uma carta de Paulo a Timóteo, para Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então a palavra é bem clara, quando nós olhamos aqui, fala Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade do próprio Senhor Deus, e diz, segunda promessa da vida que está em Cristo Jesus, ainda para a segunda promessa da vida que está em Cristo Jesus, a promessa da vida eterna está no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. A escolha de Paulo para ser apóstolo estava em harmonia com essa promessa, pois os apóstolos foram nomeados para pregar e explicar as boas novas, de que a vida eterna está à disposição de todos que as aceitarem, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui está um lado importantíssimo. A vida eterna está disposta a todos que aceitarem o Senhor Jesus Cristo, pela fé, reconhecer o Cristo vivo, reconhecer o Todo-Poderoso. Aqui está o lado da salvação, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Todos quanto estiver disposto a aceitarem a salvação, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. O verso 2 ele diz, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós olhamos essa carta a Timóteo, Paulo chamando aqui Timóteo de meu filho, filho na fé, ali um jovem muito dedicado, Timóteo, ele diz graça, misericórdia e paz da parte do próprio Senhor Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Foi ali a carta que Paulo enviou a Timóteo, para que Timóteo mantesse o seu compromisso firmado no Senhor, e que também os irmãos o apoiassem. O assunto da carta era esse, que houvesse ali apoio da parte dos irmãos, aquele jovem, aquele moço dedicado, que era Timóteo. O verso 3 diz assim, dou graças a Deus, a quem sirvo com uma consciência limpa, como servir os meus antepassados. Paulo dizendo, dou graças a Deus, a quem sirvo com uma consciência limpa. A melhor parte na vida do cristão é nós servirmos o Senhor
com uma consciência limpa. Paulo dizendo como servir os meus antepassados. Ele citou quem? Abraão, Isaac e Jacó. Os antepassados ali, olhamos para os patriarcas da fé, que serviram o Senhor com dedicação. Então aqui Paulo diz bem claro, graças a Deus, a quem sirva com uma consciência limpa. O cristão deve servir o Senhor com transparência, com uma consciência limpa, porque nós estamos diante da luz. Diante aos olhos do Senhor, não se esconde nada. Ainda diz, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de vocês, noite e dias em minhas orações. Ele diz, eu lembro de vocês aí, falando para os irmãos, ali, Timóteo junto, eu lembro constantemente de vocês, e apresento vocês em minhas orações. Aqui está o lado que nós devemos sempre estar apresentando os nossos irmãos para a glória do Senhor. Sempre pedindo a bênção a favor de todos, sempre estar orando um pelos outros. É o que Paulo estava ali intercedendo por Timóteo e os demais que estavam com ele, os demais que iam receber, apoiar Timóteo. Então ele ali apresentando sempre ali, pedindo aos irmãos que o apoiasse, e também ele estava cobrindo ali Timóteo e os demais com suas orações. E isso aqui é o lado que cada um constantemente, de parte final que diz assim, ó, aleluia, como o servir os meus antepassados, ao lembrar constantemente de vocês, noite e dias, em minhas orações, e noite e dias, sempre Paulo estava orando, nas suas orações, apresentando ali Timóteo e os demais irmãos. Quando olhamos para o verso 4, ele diz assim, ó, lembro das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Na despedida de Paulo, saindo para a Macedônia, houve ali um choro, porque Timóteo sentiu a falta ali do apóstolo Paulo, tudo, então ele falou, lembro das suas lágrimas. Quando ele diz, lembro o quanto você chorou com a minha despedida, provavelmente se refere às lágrimas de Timóteo, quando Paulo partiu para a Macedônia. Se nós olhamos para 1 Timóteo 1:3, fala esse assunto, capítulo 1, verso 3, partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas. Então ele deu ordem para Timóteo, fica aí em Éfeso, para que outras pessoas não venham ensinar doutrinas falsas. Olhamos como as pessoas têm facilidade para falsificar o evangelho, para doutrinas falsas. Então naqueles dias, a ordenança de Paulo, você fica aí, eu vou para Macedônia, mas você fica aí, cuidado, instrua as pessoas, para que ninguém venha instruir com doutrinas falsas. Foi essas palavras ali de Paulo. Desejo muito vê-lo. Se nós olhamos 1 Timóteo, 2 Timóteo 4:9, aqui já fala o desejo de Paulo, procura vir logo ao meu encontro. O 4:9 de 2 Timóteo fala, procura vir logo ao meu encontro. No verso 21, então ele diz assim, procure vir antes do inverno, procure vir antes do inverno. O desejo de Paulo que Timóteo fosse estar com eles lá, aquele desejo, aquele amor um pelo outro, dedicando ao Senhor. Então quando nós olhamos para a palavra, o verso 5 diz assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. O quanto é importante, meus irmãos, uma mãe, um pai, uma avó, instruir uma criança no caminho que deve andar. Se nós olhamos para Timóteo, Paulo diz bem claro o exemplo de fé que foi citado aqui da avó, que já te falar, a avó Loide, da sua mãe Eunice. Olhamos o exemplo de fé ali que Paulo citou, tanto da avó quanto da mãe de Timóteo. O pai era grego, tudo indica que não era crente, mas não sendo crente o pai, mas ele teve uma escola muito alta. A avó e a mãe temia o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele foi instruído na palavra, desde criança.
aquele jovenzinho ali, aquela criança foi instruído na palavra, era um jovem nos dias de Paulo, e ali com bastante temor do Senhor. Ele falou, lembro da fé. Então, quando nós olhamos, recordo da sua fé não fingida, uma fé não fingida, uma fé sincera, que primeiro habitou na sua avó Loide e sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Paulo diz, eu estou convencido, como você teve ensinamento da sua avó, da sua mãe, que você também tem uma estrutura, uma fé com segurança, uma fé não fingida. O cristão precisa cada dia servir o Senhor com sinceridade, não uma fé fingida, não uma fé que duvida de tudo. Nós temos que ter raízes no Senhor. Quando olhamos para a palavra, Paulo mesmo dizendo, eu sei em quem tenho crido. Essa parte precisa partir de nós termos uma segurança e dizer para nós mesmos, eu sei que o meu Senhor Jesus vive, eu sinto a sua presença, sinto a sua glória, sinto a sua virtude, eu sei que Ele vive, eu não posso me envergonhar do meu amado, não posso ter vergonha de ser um cristão, não posso deixar de falar desse nome que é tudo para nós, amém? Nós vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Exemplo ali que nós olhamos na vida de Timóteo. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus. Para que nós venhamos manter, meus irmãos, viva a presença do Senhor conosco, aquela chama, aquela presença gloriosa, se sentindo sempre ali a virtude do Senhor, a presença do Senhor, onde no teu viver, nós temos que ter compromisso com o Senhor para manter. Se nós não procurarmos ter compromisso com o Senhor, nós vamos o quê? Nos afastando do poder do Senhor, da presença do Senhor, da graça do Senhor. A graça do Senhor, a presença dEle é tudo que nós precisamos. Mediante a presença do Senhor, que se fala da sua graça conosco, a sua presença conosco, nós somos fortalecidos. Então, cada dia, nós temos que preocupar como está nossa vida espiritual perante os olhos do Senhor. Como eu estou diante ao meu amado? Como estou vivendo a minha vida espiritual? Lutando para estar com o Senhor? Ou me acomodando e se afastando do Senhor? O cristão precisa estar sempre lutando para estar com o Todo-Poderoso, que nós lutamos dia e noite. Paulo era instrumento nas mãos do Senhor Deus, para transmitir a Timóteo o dom da parte do Espírito Santo. Se nós olhamos para 1 Timóteo 1,18 também, se fala nesse assunto, podemos ver esse verso, que diz, Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Segundo as profecias a seu respeito, ainda diz bem claro, para que seguindo as palavras, as profecias, seguindo ali a palavra do Senhor, as profecias do Senhor, você combata o bom combate. Ainda diz, mantendo a fé e a boa consciência, combata o bom combate, lute para você estar com o Senhor, lute para você exercitar a tua fé, estar com Ele cada dia, lute para você viver lado a lado com o Todo-Poderoso, lute para que você dia após dia venha combater o bom combate, e saber que o Senhor Jesus é tudo o que nós precisamos, amém? Vamos dizer amém? Amém. Graças ao Senhor que nós lutamos para isso, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos para o verso 7, a palavra, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui está um lado importantíssimo em nossas vidas. O Senhor Deus não nos deu um espírito de covardia para nós sermos covardes, medrosos. O Senhor nos deu
bem claro, mas de poder. Ele não deu espírito para nós sermos covardes, medrosos. Ele deu espírito de poder. A presença do Senhor na nossa vida é a nossa força, é a nossa vitória. A vitória do cristão está no Senhor. Se você luta para estar com o Todo-Poderoso, no Senhor você é forte, porque o Senhor nos deu espírito de poder, para estar onde? No teu viver, no nosso viver. No viver do cristão foi dado o espírito de poder. Então, olhamos para a palavra, então podemos ver bem claro, ainda diz, de poder, de amor e de equilíbrio, de amor. O espírito de amor, que eu sempre digo aos irmãos, ontem mesmo fiz a menção disso, se fala do amor que precisa estar onde? Entre os filhos do Senhor, sobre a igreja. Ainda fala do espírito de equilíbrio, para ninguém ficar querendo ser melhor que ninguém, ninguém querer ser santo mais que ninguém, que nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor a cada dia, e lutamos dia após dia, reconhecendo as nossas imperfeições, lutando, olhando para o Senhor Jesus, que é perfeito, e procurando fazer tudo na melhor forma, como diz a palavra, com equilíbrio, nunca querendo ser um destaque. Vamos fazer tudo para a glória do Senhor, que o Senhor Jesus possa crescer cada dia mais e mais sobre o nosso viver, sobre o viver da igreja, que Ele seja o Senhor, o Todo-Poderoso, em todo espaço dos seus eleitos, amém? Vamos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Então olhamos bem claro para esse verso. Segundo parece, a falta de confiança era problema sério para Timóteo. Então, quando nós olhamos para esse verso, pois Deus nos deu o espírito, aqui quando Paulo falou, pois Deus não nos deu espírito de covardia, estava falando ali a Timóteo. Segundo parece, a falta de confiança era problema sério para Timóteo. 1 Coríntios 16, verso 10, diz assim, quando nós olhamos para a palavra, podemos ver claramente, 1 Coríntios 16, verso 10, diz assim, se Timóteo for, tome providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Olhamos para a palavra aqui, Paulo dizendo, tome providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor como eu. E o verso 11 diz assim, portanto ninguém despreze, ajude a prosseguir a viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Olhamos aqui bem claro, estou esperando Timóteo com os irmãos. Ninguém diz, ninguém despreze, ajude, era um moço novo, pouco inseguro, ajuda ele, dá força para ele. Então aqui nós olhamos Paulo aconselhando os demais irmãos que foram buscar Timóteo, e podemos ver 1 Timóteo 4,12 diz também esse assunto. Podemos ver a palavra, o verso 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Paulo dizendo que ninguém despreze você, Timóteo, por você ser jovem, mas seja um exemplo na palavra, seja um exemplo como jovem, transmitindo a palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olhamos, grande exemplo de um jovem, né? Grande exemplo de um jovem era Timóteo. Seja exemplo na fé, Paulo dando ali, conselho de Paulo a Timóteo, seja um exemplo na fé, Timóteo, lute ali para estar na presença do Todo-Poderoso. Olhamos para o verso 8, diz assim a palavra, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Falou, não tenha vergonha de falar do Senhor Jesus. Cristão jamais deve ter vergonha de confessar esse nome. É o que Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jamais o cristão deve ter vergonha, que nós falamos desse nome com segurança. Então Paulo dizendo a Timóteo, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, nem de mim, não tenha vergonha de mim que estou preso por causa do evangelho do Senhor Jesus.
Estou preso por causa desse evangelho. Não tenha vergonha por eu estar preso por causa do evangelho. Ainda diz a palavra, aleluia, glorificado e poderoso o nome, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho. Paulo dizendo, Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Suporte comigo o sofrimento que eu estou passando, segundo o poder de Deus. Aqui se fala da presença do Todo-Poderoso, segundo o poder da presença do Senhor, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Quando nós olhamos aqui para o verso 9, diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras. Então aqui se fala não em virtude de nossas obras, mas pelo poder da sua própria determinação e graça. A salvação é pela graça, somente, não baseando-se no esforço humano, mas no plano salvífico do Senhor Deus, e no ato de misericordioso de dar o seu Filho. Então esse verso 9 nos diz assim, bem claro, repetindo o 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O Senhor nos chamou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, não porque nós merecemos, mas por causa da sua própria determinação e graça, pela determinação do Senhor, o Todo-Poderoso, a sua graça, a sua presença. Essa graça foi nos dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. A graça foi dada a nós, em Cristo Jesus, no Senhor Jesus, desde os tempos eternos. Então o Salvador é o nosso Rei, Senhor Jesus. Por isso ele diz, não em virtude de nossas obras, nós somos salvos, não em virtude de nós merecermos, de virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. A salvação é somente, aqui nós olhamos, a salvação é pela graça somente pela presença do Senhor, pela graça do Senhor que recebemos a salvação, não baseando-se no esforço humano, mas no plano salvífico do Senhor Deus, o plano que o Senhor traçou para a salvação da raça humana, e no ato misericordioso de dar o seu Filho. Nós olhamos para Romanos 3, verso 28, Romanos 3, 28 diz assim, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A nossa salvação, a nossa justificação é mediante a fé no Senhor Jesus. Então diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Quando nós olhamos os demais versos, diz assim, Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim, Efésios 2 e 8, pois vocês são salvos pela graça, a salvação nossa é mediante a graça do Senhor, a presença dele conosco. Então diz, por meio da fé, mediante a fé nossa, onde? No Senhor Jesus. Isto não vem de vocês, não vem de nós, é dom de Deus, é um dom do Senhor. Então a salvação mediante a graça do Senhor, mediante a fé, não por meio de obras para que ninguém se glorie, não por obras, para ninguém se gloriar. Eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa, sou salvo porque eu sempre procurei fazer tudo certinho, então para ninguém se gloriar, é pela graça do Senhor, mediante a fé, pela grande misericórdia do Todo-Poderoso, que Ele nos chamou para essa tão grande salvação. Tito 3 e 5 ainda nos diz, não por causa de atos de justiça por nós praticado, bem claro, a salvação não por causa de atos de justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou pelo lavar regenerador, ainda diz renovador do Espírito Santo. O que é isso? Ele nos salvou mediante uma vida transformada, uma vida regenerada para a glória do Senhor. Por isso, se não houver mudança de vida, não há salvação. Sem arrependimento não há salvação. Quando o Senhor toma conta de nossas vidas, tudo muda. Se fala bem claro pelo lavar regenerador, uma vida transformada pelo Espírito do Senhor, glorificado e poderoso. O verso 6 diz assim, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa grande misericórdia, aqui olhamos
mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você fala da presença do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Através do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, Ele derramou sobre as nossas vidas o que? A presença do Espírito Santo. Então nós tornamos o que? Um templo vivo do Espírito do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor? Na vida de cada cristão que crê no Cristo vivo e verdadeiro pela fé. Não vemos Ele, mas sentimos a sua glória, sentimos a sua virtude, sentimos o seu poder. Amém? Nós vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. E o verso 10 para encerrar: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós olhamos essa tão grande salvação, essa graça, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Você fala da presença do Senhor, a graça dele, a presença dele conosco, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. A graça dele, a presença dele foi revelada através do Senhor Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida. Inoperante a morte não tem mais domínio sobre a vida dos filhos, e a imortalidade por meio do Evangelho. Através do Evangelho nós recebemos a imortalidade. Este corpo nosso pode ao pó da terra, mas nós não morremos. Na vinda de nosso Rei Senhor Jesus, nós vamos ter um corpo imortal semelhante ao dele, para estar com ele em glória. Nós vamos ressuscitar com Ele. Trouxe a nós o que é imortalidade, mediante o Evangelho, mediante a palavra, a imortalidade. Então a morte, a palavra se fala da segunda morte. Nós não participaremos da segunda morte, porque Ele trouxe a nós a imortalidade por meio do Evangelho. Amém? Se Ele vier coletivamente, como a palavra promessa dele, que ele virá buscar a sua igreja, vamos dizer, se ele vier coletivamente para todos, nós não provaremos a morte. Por isso, meus irmãos, que dia após dia nós aguardamos o Salvador, estamos rendendo glória a Ele, adorando Ele, reconhecendo que o Senhor Jesus é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos mais e mais e mais da sua graça conosco, amém? Nós precisamos mais e mais da sua presença viva conosco, que os irmãos tomem posse da graça do Senhor, da presença do Senhor, mediante a fé no Senhor Jesus. Invoca Ele, a presença dEle, o Espírito Santo será derramado sobre o nosso viver, dia após dia, mais e mais, a presença do Senhor em Espírito conosco, 24 horas por dia, amém? Colocamos em pé, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe mais e mais. Oramos, Senhor Deus, te louvamos por tudo, eterno, te louvamos por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos deu, Rei, de falarmos do teu santo nome, mediante a tua santa palavra, poderoso, que o Senhor possa, eterno, dia após dia fortalecer o teu povo, que cada um dos filhos, eterno, venha tomar posse mais e mais da tua graça, posse mais e mais da presença do teu Santo Espírito, mediante a fé eterna no teu Santo Filho, Senhor Jesus. Proteja, Rei, os teus filhos, proteja, eterna, a tua igreja viva, sobre os 4 cantos do planeta Terra. Guarda, protege, abençoa o teu povo, a tua igreja, e nos dê a direção, eterno, pelo teu Santo Espírito, que o teu povo venha ser um povo abençoado, que eles tomem posse, eterno, da graça, da presença gloriosa de teu Santo Filho, o Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos, amém.